E, gente, sexta-feira de chuva aqui em Porto Alegre, dia bom pra falar sobre coisa boa. Todo mundo odiando essas divisórias. Oi, Tami. Gente, a caixa de pergunta encheu da mesma coisa. Eu perguntei, então, qual era a dificuldade. Me diga qual é a sua dificuldade. Vamos conversar sobre elas. A minha dificuldade, a sua dificuldade. Vamos fazer um saco de dificuldades e falar sobre elas. E olha só que as dificuldades são as mesmas. Ponderei bastante. Ai, coisa boa, Fátima. Adoro festa de São João. Amanhã aqui no ateliê tem festa de São João. Vai ser bom. Sabe-se lá como é que vai ser domingo, mas que sábado vai ser bom, vai. Deixa eu assinar aqui pro povo. Oi, Adri. Ai, gente, como eu queria ir logo pro Nordeste, pro Norte, pegar um calor no lombo. Não aguento mais essa friaca daqui, não. Tá doido, uma umidade, um horror. Oi, Ricardo. Oi, Vander, né? Gente, será que é o horário? Tem pouquinha gente. Bom, também não tô com tanto engajamento assim, como diz um amigo meu, né? Eu separei aqui algumas coisas que as pessoas falaram a respeito das divisórias. E ela é uma constante. Então, bom, primeiro, antes de falar sobre as dificuldades, que essa é a história, a gente fala sobre as dificuldades de se colocar uma divisória, duas divisórias, várias divisórias. Que a divisória era uma ideia da marcenaria que começou a ser executada em cartonagem. Só que marcenaria é feita com madeira, cartonagem é feita com cartão, com papelão e papel. Então são materiais diferentes e resultados são diferentes. E na marcenaria a gente tem uma técnica que é feita toda com medidas exatas, na cartonagem também, mas são coisas diferentes. Renan, a gente vai falar de divisórias em geral, mas inicialmente as divisórias que são odiadas são as fixas, que são as que são coladas. E aí eu andei pensando sobre isso muito essa semana, já que eu tive, né, um pedido bem grandinho com essas demonhas. Gente, não, foi bem estressante, eu vou dizer pra vocês, sempre é. E aí isso me fez ficar pensando sobre isso e levantar essa questão. E todo mundo odeia divisória. Todo mundo. Todo mundo que trabalha com cartonagem odeia. Então, assim, ó, dificuldades. A maioria das pessoas colocou colar a divisória. Ela não envergar, né? Não entortar. Não sujar o fundo. Como colar, como cortar reto. São pontuais as perguntas, mas a maior parte é como não ter um surto de pânico na hora de fazer as divisórias. Busco respostas também, gente. Eu acho que assim, acho que a gente tem algumas técnicas, alguns passo a passo para tentar melhorar um pouco essa parte. Mas é difícil. Como eu tava falando, é uma ideia da marcenaria. E a marcenaria a gente tem uma caixa totalmente reta. Eu até tenho uma caixinha aqui de madeira. Vou pegar uma caixinha de madeira. De madeira não, né? De MDF. Aqui tem uma caixinha de MDF. O MDF, a madeira, ele não vai trabalhar, a não ser que tu jogue isso aqui na água. Mas senão ela é reta aqui. Ela é reta no fundo, ou seja, você vai medir, vai encaixar, tudo vai encaixar. Se isso aqui é papelão, não é MDF, não ou seja, é cartonagem. A gente trabalha com cartonagem, não é MDF, não é madeira. Então a gente trabalha com uma caixa que, dependendo de onde você tá, por exemplo, aqui em Porto Alegre, 90% de umidade do ar. Isso daqui não fica assim. Isso aqui fica levemente assim, ó. Vocês conseguem ver aí na sombra? Levemente. Quanto mais alta a caixa, mais isso aqui estufa. Mesmo fazendo com papelão 2.0, porque o papelão que eu uso aqui, ele é mais macio e aqui é muito úmido. Então, as coisas trabalham.
Estão me acompanhando? Alguém... Deixa eu ver aqui, tirar se alguém tem alguma dúvida. Pois é, caixas box, lá, né? É isso aí, é ódio mesmo. Raquel, 50 caixas. Bom, vamos tentar facilitar isso daí. Oi, gêmea, não tinha te visto. Não tinha visto que tu tinha entrado. Tá. Tem várias coisas pra gente conversar hoje a respeito disso. São várias coisas, é tanta coisa que eu fiz até um bloco de notas aqui. Eu fiz uma lista porque são várias coisas a serem faladas. Tá. Primeiro é essa situação da gente ter uma técnica que não é da cartonagem, sendo usada na cartonagem e sendo mal cobrada na cartonagem. Porque a gente, numa conversa, num diálogo que a gente tem quando coloca alguma coisa com divisória, o que a gente fala? Eu falo isso, gente. Eu falo porque eu falo isso e muita gente veio me dizer com essa função dessa semana das divisórias. A questão era a seguinte: nossa, eu prefiro fazer berço do que fazer divisória. Verdade? Eu mesma digo, eu prefiro também. Quem mais aí prefere? A maioria prefere. A maioria odeia divisória, não gosta muito de fazer berço, mas prefere fazer berço que fazer uma divisória. Não é verdade? E isso tem um porquê. Porque o berço, ele é uma receita de bolo. Ele não tem erro. O berço, tu desenvolveu a técnica, tu desenvolveu a medida pro papelão que tu usa. É cirúrgico, é matemático, é aquilo e pá, e pum, e funcionou, gente. Não tem o que vai fazer aquilo dar errado, a não ser que tu tenha feito alguma coisa no procedimento ali, no cálculo que tá errado. Mas se tu tem o cálculo certo, tu tem a ideia certa, é uma receita de bolo. Tu vai fazer tudo igual sempre, só acrescentando e, né, tirando, dependendo da medida que tu tem, né? Dimensionando para a medida que tu precisa, mas a receita de bolo tá ali. E ele funciona. Ela diz assim, ó, tem que acontecer alguma coisa muito... Se não encaixar, é porque tá errada a medida. No berço. Então, no berço, por que o berço é mais fácil? Não tô dizendo que berço é fácil de fazer, gente. Eu tô dizendo que o berço é mais fácil que a divisória. Porque a divisória não tem receita de bolo. Não tem. Tem coisas que a gente pode fazer para facilitar a técnica, mas é difícil. É difícil, é demorado e a gente sempre se sente prejudicada quando entrega o trabalho, porque a gente passou tempo demais executando aquela tarefa. Então, o que a gente tem que ver é, estamos cobrando errado. Porque se a gente diz que prefere fazer berço do que fazer divisória, obviamente é porque divisória dá trabalho pra caramba. Só que a gente não está cobrando por um trabalho que dá trabalho pra caramba. A divisória, ela onera tempo pro teu ateliê. Tempo para tu executar aquilo com perfeição. E é uma técnica que exige perfeição, porque senão tu vai olhar para dentro daquela caixa, o que tu vai enxergar é a lambreca de cola, é a divisória torta, é a divisória descolada. É isso que tu enxerga. Quando tu abre uma caixa e tem divisória e ela tá bem feita, tu diz que legal. Tu não diz que coisa maravilhosa, tu diz que legal. Quando tu abre o berço, tu diz, que coisa maravilhosa. Quando tu abre uma caixa feita com divisória, por mais perfeição que seja, tu olha e diz, legal, bem feito, está bem feito. Mas, quando tu tá fazendo aquilo e tu leva a extremos, assim, é um estresse. Quando eu digo que o olho treme mesmo, gente. Enquanto a gente tá fazendo as divisórias, a gente xinga, a gente diz por que eu peguei esse trabalho, por que eu não disse não, por quê? Porque é um trabalho que exige muita técnica, paciência, tempo, e a gente não cobra por isso quando oferece, quando vende uma caixa com divisória fixa. Então a gente acaba tendo já, exemplo, já que tu leve para fazer X caixas 2 dias de produção. E para botar, por as meninas ali agora estão com 50, 90 caixas para botar divisória. Quanto tempo vai ser para botar essas divisórias, gente? A caixa, digamos que a caixa tenha 20 por 20. E tu precisa botar uma divisória dividindo e outra dividindo um espaço. Essas divisórias, elas, se tu fizer faca,
talvez em algum momento tu tenha que mexer ou tirar um pouquinho, né? Porque ela não é por mais que tu faça uma medida, tem a influência do papelão, do que arqueou, do envergou, estufou, que mais? A gente tem, dependendo de como tu forra essa divisória, tu cortou ela com 20, mas tu forrou as laterais da divisória, já acrescentou tamanho na divisória, tem um papel de dentro da caixa que também acrescentou tamanho. Então tu precisa chegar numa medida exata, que às vezes não é assim que funciona. E para tu fazer faca para uma divisória, tem que ser uma quantidade de divisória muito grande. Normalmente, vamos trabalhar com a realidade, as divisórias são cortadas manualmente dentro do nosso ateliê. Então, como eu faço? Vou dizer pra vocês como eu faço, tá? Eu sou uma pessoa chata pra acabamento. Eu fico noiada com coisa torta, noiada com cola aparecendo, noiada com... Então, eu levo realmente muito tempo pra fazer. E eu sei que não é qualquer pessoa que tem a capacidade de fazer uma divisória bem feita. Justamente por isso. Porque requer um monte de coisa e uma paciência que às vezes a pessoa não tem. Então, a gente tá... várias coisas fazendo errado. O primeiro deles, a gente está precificando errado. A gente está colocando esse produto, que é um produto de luxo, talvez não pelo impacto que ele cause na pessoa que abra, mas pelo tempo de produção e pela delicadeza do trabalho. Então, a gente deveria estar colocando isso num patamar de produtos com valor agregado dentro do nosso ateliê, porque o valor agregado nele é o tempo e a dedicação que tu colocou. Ao contrário do que seria... Para mim, um produto de luxo não é uma caixa revestida com papel perolado. É uma caixa que tu levou mais tempo para fazer o acabamento, seja porque requer todo esse acabamento, esse cuidado. Aí tu fez uma caixa linda e maravilhosa. Bom, chegamos na hora de colar as divisórias. Olha, a lateral está retinha. Cortei no esquadro. Está plana, está reta, vamos colar. Sujei o fundo da caixa. Mãozinha tremeu. Não desci onde devia descer. O que eu faço? Vou ter que emendar um papel, vou ter que botar uma outra coisa ali, Então, tudo isso vai gerando estresse em quem está produzindo. Toda vez que tu faz isso aqui com uma divisória, com cola dos lados, para fazer aqui, ó, chega a dar aquela suadinha no bigode. Porque a gente sabe que é naquele momento ali em que tudo pode dar errado. A divisória, ela tem que estar assim, né? Se tu colocar ela assim, ela tá errada. Se lateralmente, esse corte aqui, quando tu encosta, se ele estiver fora do esquadro, vai estar errado. Se tiver assim, vai estar errado. Se a tua caixa tiver assim, não vai colar. Se o fundo da tua caixa tiver assim, não vai colar. Olha quantas variantes, quantas possibilidades de dar merda neste trabalho. Então isso tudo vai deixando esse trabalho mais demorado. E esse trabalho mais demorado tem que ser bem cobrado. Atualmente, eu vou ser bem sincera para vocês, eu acho que eu deveria abolir. Aqui no meu ateliê, hoje em dia, eu acho que eu deveria abolir. Durante tanto tempo eu disse que eu não fazia caixa redonda, por não conseguir executar direito, ou por levar muito tempo, porque eu acho que, né, depois do curso lá de caixa redonda com a Diva, agora eu já posso, já estou aceitando caixas redondas. Mas a divisória, ela é difícil. Dificílima, para dizer. Eu diria que seria a parte mais difícil na cartonagem. Fazer uma divisória bem feita. Colocar uma divisória bem feita. E que ela fique impecável. Então, a gente tem que pensar melhor sobre como a gente está cobrando isso. Ou a gente não cobra, logo não faz, né? Eu digo não faço. Porque atualmente, o que eu faço? Eu tenho, a pessoa orça uma caixa com divisórias. Aí eu digo que eu não faço divisória fixa. A pessoa insiste. Eu digo, tá, então eu vou passar o orçamento. Custa isso, custa esse valor. Mas, um valor alto. Mas, se tu fizer com uma divisória de 240 gramas ou de duplex, que é uma sanfoninha, o valor é irrisório, gente. Realmente, eu cobro bem barato. Que é pra pessoa pensar, nossa, pra que eu preciso?
Eu não preciso dessa divisória. Só que ainda tem gente que quer divisória. Logo, entra no assunto de que isso não está sendo cobrado corretamente. Porque se eu fico, como fiquei essa semana, até as 3 horas da manhã, putíssima da cara, fazendo um material que eu não cobrei para estar às 3 da manhã fazendo, e levei muito tempo para fazer, e isso que eu quero falar também, de como eu consegui fazer aquilo ali, que vai ser, nossa... Eu acho assim, ó, gente. É óbvio que em termos de material, respondendo ali a pergunta da Rebeca, ela me deu até calor, até suei o bigode mesmo. O berço, ele leva mais material, obviamente, e ele dá trabalho, e tem muito material, desculpa o mosquito voando aqui. Ele dá muito trabalho realmente para ser feito, mas ele dá trabalho, mas a gente sabe a receita e vai dar certo. Se o cliente... Só que ele acaba aumentando o tamanho da caixa, né? Então, são coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que mandar uma proposta para o cliente. O cliente quer caixa com berço. Ó, caixa sem berço, caixa com berço, caixa com divisória. Se quiser ainda aceitar esta proposta que eu estou abolindo. Eu não quero mais estresse para minha vida. Mas... são coisas diferentes, mas a gente consegue resolver. O que eu quero dizer pra vocês com essa história toda da divisória é que ela, mesmo com várias dicas que eu vou dar, porque eu anotei tudo aqui, gente, mesmo assim, isso não vai facilitar. Ela vai continuar sendo difícil e ela é como se fosse... ela é a cereja do bolo da cartonagem. Ela é a parte mais difícil. A Pri, esses dias, agora com essa postagem da semana, a Pri eu não me lembro o nome da empresa, gente, é tanta página, tanta colega da cartonagem, mas ela me disse assim, Fê, eu tenho um pedido grande para fazer com divisórias e eu tô pensando em fazer em MDF, né? E soluciona por uma parte, soluciona a parte das divisórias, mas não soluciona a lateral estufada. Porque se a tua lateral está estufada, a divisória ali vai ser difícil de colar do mesmo jeito. Continua tendo dificuldade para colar. Né? Eu vou anotar aqui o que a maioria das pessoas falou na caixa de pergunta de dificuldades. Tá, gente? É isso, DNA. Eu acho que é isso. Divisória. Vamos facilitar a nossa vida, gente. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos oferecer divisória de papel, divisória... né? Ah, não, mas eu faço divisória para retirar. Aí a divisória é isso aqui. Aí eu não fixo a divisória. Tem gente que fala assim, eu faço divisória solta. Aí a divisória é isso aqui. É solta, mas é rígida. A divisória é isso aqui. E a divisória é isso aqui. Gente, olha desculpa o palavreado, mas olha o cu. Isso aqui é um papelão de 2 milímetros, gente. Como é que tu mantém, como é que tu seca, como é que isso aqui tem linha de produção pra tu colar um negócio assim? Isso não funciona, gente. Funciona em uma caixa, 2 caixas. E como é que a gente vai fazer grande quantidade fazendo isso? O tempo que a gente vai levar pra fazer? A gente tem que cobrar por essas coisas, senão a gente sai no prejuízo. No prejuízo mesmo. Se usar um MDF para fazer, se usar de MDF, tem que fazer o processo inverso, por exemplo, pega a divisória e depois mede a caixa? Não, tu teria primeiro que fazer o projeto da tua caixa e depois chegar na medida dessa divisória, porque tu vai mandar cortar, obviamente, fora, não sei se é marceneiro, se é laser, e chegar nessa medida exata, porque aí tu não tem nem refilo dentro do ateliê, né? Porque se tiver ficar 1 milímetro maior ou 1 milímetro menor, não. Mas primeiro tu vai fazer a caixa e depois a divisória. Tá, vou ler aqui as nossas dúvidas e depois eu vou ver aqui se tem alguma pergunta eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou avó, me respeita, eu não consigo ler e falar aqui ao mesmo tempo. Tá. Então, as dificuldades pontuais da galera. Divisória em verga. O que é a divisória em verga? Eu vou pegar um papelão aqui. Eu não vou pegar vou pegar um papel. Em verga, imagino que seja isso, né? Esse envergar, ele pode ser na hora
que tu forrou e depois foi usar e ela não ficou reta, ela não ficou reta porque ela não ficou no peso. A gente tem que forrar a divisória, a gente forra assim, ó. Forra, começa com um pedacinho, né? Ela vai, e depois isso aqui vai envelopar. A emenda ou a sobreposição vai ficar bem embaixo aqui, tá? Forrou, como eu faço, gente, eu vou falar como é que eu faço. Eu corto, se a caixa tem 22, eu corto esse papelão ali com 23, 24. 23 é o suficiente, tá? E eu forro quase toda ela, ou toda ela, não cuido desse acabamento aqui do cantinho. Eu forro todas as divisórias que eu preciso e deixo no peso. Uns 2 dias, pra ela ficar bem sequinha. Eu não duplo ela, eu não faço ela dupla porque eu acho que a gente só aumenta a nossa dificuldade pra cortar isso depois e acho que fica meio grosseiro. Eu entendo que talvez tenha mais área de colagem nas laterais e no fundo, mas eu acho que dificulta pra refilo. Na hora que tem que cortar 2 papelões ali, eu já fiz e a gente perde muito tempo no corte e fica meio grosseiro, tá? É o que eu acho. Tá. Então aqui, isso eu acho que essa primeira questão é essa. Enverga, pode ser isso, porque forrou e não deixou no peso, não deixou secar, né? Isso retinho, com peso em cima, uma em cima da outra. A outra situação é, na hora de colar essa divisória, ela está maior e aí tu tenta ajeitar lá dentro da caixa. Não dá pra fazer isso. Ou ela tá exata, porque se ela tiver exata, ela vai encostar. Pelo menos na borda. Ai, que tristeza. Bom, enfim, ela vai encostar e não vai fazer isso. Ou se ela estiver muito pequena, daí ela não vai encostar porque não vai. E aí tu vai ser obrigada a fazer isso aqui na caixa e aí a boca da caixa fica torta. Gente, 1000 possibilidades de erro. É uma loucura. Tá, essa é uma das coisas da divisória. Caixa enverga ou caixa estufa. Esse é um ponto bem importante. Quando a gente vai fazer caixas com divisórias, a gente não pode deixar as caixas forradas, secando, e depois pegar aquelas divisórias e colar nessas caixas que já estão secas. Se a caixa não está, se ela já está seca, ela não tem a flexibilidade de tu poder tentar moldar esta lateralzinha estufada. As tuas divisórias estão lá, já estão sequinhas, e você vai trabalhar nas tuas caixas. As tuas caixas tu fechou e vão forrar. Forrou a caixa, pega a divisória e já arruma. Porque aí tu consegue que esse papelão seja um pouco mais da caixa, seja um pouco mais adaptável à tua divisória, pelo menos lateralmente, e essa parte de baixo. Porque a gente tem caixas que normalmente elas dão uma estufadinha aqui e dão uma estufadinha no fundo. Então, ou tu tem um tempo curto entre forrei as minhas caixas ou uma leva das minhas caixas e coloquei divisórias, ou tu tem que ir fazendo mais ou menos junto, porque senão, se a tua caixa estiver seca e tu precisar de flexibilidade dela para juntar, não dá. Às vezes encosta embaixo, mas em cima não encosta. Engraças, pode estar fora do esquadro. Pode estar fora do esquadro. Isso é uma coisa bem importante. São várias coisas, mas dentro da divisória ela tem que estar, como eu falei ontem, ela tem que estar plana, ou seja, tem que ter ficado no peso e estar prensadinha. Ela tem que estar reta, as duas bordas, tanto essa borda que é aparente, ela tem que, na hora que tu revestiu isso aqui, tem que ficar lindo, porque é o que vai aparecer. E essa de baixo, ela tem que estar reta, tem que estar tudo retinho. Só que quando tu for fazer esse corte aqui, ele tem que estar no esquadro. É importantíssimo que isso aqui seja feito com o esquadro, tanto esse quanto esse, porque a tua caixa está no esquadro. Então, se isso aqui não tiver no esquadro, tu não vai conseguir botar lá dentro. Ou às vezes, ou ele pega aqui e não pega lá embaixo, ou ele pega aqui e não pega lá. Então, pode ser isso, tá? Deixa eu ver, eu não quero perder o fio da meada, porque ó, a vovozinha aqui pra perder é rapidão. Tá, então é isso. A caixa enverga, o fundo, a lateral. Então, a minha dica seria trabalhar com a caixa fresca. Ou seja, ainda meio úmida do revestimento que tu fez. A divisória não. A divisória seca, mas a caixa
ainda fresca. Conseguiram captar? Eu acho que dá uma facilitada. Não vai tornar nada fácil, gente. Divisória é a treva. Mas eu acho que dá uma facilitada, tá? Eu trabalho com papelão 1.7 ou papelão 2.0, mas aqui a gente tem uma umidade do ar terrível e a gente está numa época de chuva danada. Então, e o papelão que a gente usa é muito macio. É diferente do papelão que tem aquele esqueci o nome, um que a Diva usa, que ela usa um mais fininho, mas mesmo assim o papelão dela tem mais fibra e é mais firme. Aqui não, ele é mais grossinho, porque aí eu acabo usando, porque se eu usar a mesma gramatura que ela usa lá, eu não consigo fazer nada, gente. O papelão aqui é realmente muito macio. Tem esse lance do estilete também, graças àquela lâmina preta, a lâmina black. Ela é muito mais firme e ela deixa o corte mais preciso. O estilete, quando ele a lâmina é muito ruim, ele também dá uma trepidada. Mas, enfim, tenho essa dica aí da caixa, tá? Que eu acho que dá uma facilitada, não vai deixar fácil. Eu acho que só facilita se tu tiver que resolver. Se por um acaso a tua caixa deu uma estufada, ela estando úmida, tu consegue dar uma trabalhada e conseguir arrumar, tá? Essa é essa parte do jogo. Fora do esquadro, difícil de limpar. Gente, é óbvio que vai ser difícil de limpar. A gente tá trabalhando com papel. Papel. Tem difícil de colar também e difícil de limpar. Sim. Que cola eu uso? Nessas caixas que eu fiz agora essa semana, eu comecei trabalhando com cola branca, né? E só que aí realmente isso foi ficando tão demorado, gente. Começou a me dar uma agonia. Eu disse, não é possível. Vou tentar uma coisa diferente. Eu vou tentar. Se der ruim, deu ruim numa e eu volto pra cola branca. Porque realmente começou a me dar um leve desespero na madrugada. Aí eu fui pra Tech Bond a 300, se não me engano é 300, tá? Depois eu confirmo pra vocês. Que ela é mais viscosa, ela não escorre. Eu já dei essa diquinha dessa cola antes. Tech Bond me patrocina, caramba. Nossa, tô sempre aí dando dica da cola. Só que, claro, eu não sei como é que ela vai funcionar numa cor escura. Em cima da cor clara, ela não manchou. Mas, se por um acaso, na hora de colocar a divisória lá dentro, a divisória era pra ser assim, entrou com ela assim, tu fizer assim, vai deixar rastro de lesma. Vai ter que ajeitar. Então, entendeu? Na hora de botar também tem que ter a safadeza. Raquel, o que seria a cola pano? Eu não conheço aí. Depois tu me conta o que é. Então, aí a Bonder, ela segurou na hora. E aí eu já aqui, domei a caixa e deu. No marfim, não manchou. Mas essa, como ela é mais grossinha também, ela não dá aquela penetrada no papel que nem daria uma Bonder normal. Ela colou, ficou super bom. Tá, deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu vou falando e aí depois eu volto no que vocês estão falando aí, tá? Tá. Aí outra coisa que eu quero falar pra vocês é como eu coloco reta essa divisória, né? Digamos assim, ó, que a caixa tá reta, o fundo tá reto, a tua divisória está perfeita, no esquadro, plana, tudo certo. Como eu coloco essa divisória dentro da caixa? Reta. Eu uso gabarito. Eu faço uma contracaixa que eu vou colocar ali dentro, com espaço já considerando que uma caixa, ela, sei lá, se uma caixa tem 10 de largura, ela com mais os vincos, ela vai ganhar meio centímetro. Então eu considero isso para que essa contracaixa chegue no tamanho que eu quero. Então eu considero ali espaço, faço uma contracaixa de cartonagem, só cortada no papelão. E aí eu encaixo ela de ponta cabeça ali dentro e, né, quando eu boto a divisória, eu faço essa caixa ela mais alta que a caixa que eu tenho que botar a divisória. Entendeu? Então aqui, ó. Tenho aqui a caixa, deixa eu ver se eu tenho alguma caixinha, eu não sei, não trabalho com cartonagem, não sei disso. Pego a contra-caixa, essa que eu fiz, que não vai entrar aqui. Bom, enfim, gente. Vamos fazer aqui, te conta que essa aqui é a minha contra-caixa, tá?
Ó, a contra-caixa tá aqui. Eu faço ela quase do tamanho do espaço. Tá, Arin? Vou repetir. Ó, tenho essa caixa aqui pra botar divisória, tá? Fiz as minhas divisórias, elas já estão lá na prensa, já cortou, já. Eu medi quanto eu tenho aqui. Quando eu medi isso... Oi, Divinha, boa noite. Eu corto isso aqui no esquadro e corto aqui no esquadro. Importantíssimo, gente. Esquadro, reto, cortezinho preciso, sem titubear para não ficar feio. Aí eu faço uma contra-caixa do tamanho desse espaço que eu quero deixar aqui. Essa contra-caixa, uma caixa mais alta do que a caixa que eu preciso aqui, tá? E aí eu vou entrar com esta divisória encostada, eu entro. Entenderam? Aí ela já vai estar com cola aqui. E aí eu encosto ela nesse espaço e entro. É isso que eu faço. Para colar reto. Porque senão, o que tu vai ficar fazendo? Vai fazer marquinha na borda da caixa? Vai ficar feio, gente. Ah, gente, a Tech Blonde que eu usei pra Marfim, eu não sei se na escura dá certo, mas na Marfim eu usei a Tech Blonde 300. Tech Blonde 300. É isso que eu uso. Então, deixa eu ver o que mais. Ela tem design, vestido pra corpar. Isso. Gente, mas de dicas é isso aí que eu queria dar pra vocês. Mas eu quero que vocês pensem nisso, na questão da precificação disso. Se por um acaso a gente tá fazendo um trabalho que dá muito trabalho, ele tem que ser bem cobrado. Porque ele não é um material simples. Ele é um material de luxo dentro da tua empresa. Material simples é um material que não dá trabalho. Todo trabalho manual, ele vai dar trabalho. Só que se é um trabalho que dá muito trabalho, ele não é o material mais simples da tua casa, do teu ateliê. Ele é um material que deve ser cobrado por isso. E se a gente diz que eu prefiro fazer berço do que fazer divisória, tá me parecendo que a divisória dá mais trabalho. Então a gente tem que considerar que divisória não é um material fácil de fazer. A gente tem que considerar ele num dos lugares top, se tu ainda quer fazer ele, claro, né? Eu tô pensando em não fazer mais, porque eu acho que ocupa um tempo de produção dentro do ateliê que é difícil de ser cobrado. Porque, como eu disse, quando tu abre uma caixa com divisória, tu não diz, nossa, uau, caixa com divisórias. Só tu sabe o que tu passou pra colar aquela divisória. Quando tu abre uma caixa com berço, tu diz, uau, caixa com berço. E aí tu consegue cobrar por aquele berço. O cliente sai satisfeitíssimo, tu não passou tanto trabalho e conseguiu cobrar. Aí tu faz uma caixa com divisória que tu passou super mal fazendo, te deu um trabalho, tu sabe o quanto tu teve que dar para aquilo ficar, para tu se sentir satisfeita com aquilo. E o cliente vai dizer, ah, que legal. E tu mesmo vai olhar e vai dizer, nossa, só eu sei o que eu passei para fazer essa caixa. Então, eu acho que o grande ponto é isso. Se a gente fala que prefiro fazer um berço do que fazer divisórias, é porque, obviamente, te dá mais trabalho. E se te dá mais trabalho, tem que ser cobrado. Aí você, mas como eu vou fazer? Porque, normalmente, o cliente opta pela divisória para não pagar pelo berço. Por que eu prefiro... Não, a conversa é essa. Ai, nossa, tu tá conversando com alguém. Eu prefiro fazer berço do que fazer divisória. Mas por que o cliente não quis fazer berço? Aí tu vai responder, mas que ele não queria gastar com berço. Quem é que gastou nessa história toda? Fui eu, foi você, com seu tempo fazendo divisória. Fazendo uma divisória, se descabelando pra fazer uma divisória que a pessoa nem dá muita bola. E se tu não fizer bem feita, vai ficar feio pra dedéu. Porque tu enxerga caixa lambrecada, caixa torta, caixa empenada. Tudo vai contra, gente. Tudo vai contra. Então, essa é a minha dica de hoje. A dica da papeleira maluca é evitem a divisória.